Vamos à palavra, igreja? Culto de celebração, Igreja Batista Ágape, 23/5/2021. Eu peço a você que compartilhe essa palavra, igreja. Compartilhe. Seja esse canal de bênção, que nós oramos agora. Peça a irmãos, amigos a se inscreverem. Compartilhe a palavra. A palavra ela não é minha, ela é revelada do Senhor. Então eu convido a igreja a abrir a palavra em Romanos 5. Assim que você abrir Romanos 5, se você pode se colocar em pé para honrar e glorificar o nome do Senhor, vamos ler a palavra em reverência. Romanos capítulo 5, estarei lendo a partir do verso 1. Romanos capítulo 5, igreja. A partir do verso 1, que o Espírito Santo, nesse momento, fale conosco. Atinja os nossos corações. A gente não pode sair desse culto, de um culto de Deus diferente. Romanos 5, a partir do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, no verso 5, a esperança não nos deixe decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, no verso 9, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Pai, em nome de Jesus, que apenas e tão somente a sua palavra tenha lugar agora nas nossas mentes e nos nossos corações. Que caia por terra em nome de Jesus Cristo todo tipo de levante contrário, para que o Senhor, através da sua palavra, nos abençoe, nos guarde. Que essa palavra seja plantada, Pai, nos corações e que ela frutifique em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Se você pode deixar Romanos 5 aberto, nós estaremos lendo novamente alguns versos. Evidentemente que quando nós estamos trazendo uma palavra, é evidente que Deus, através do Espírito Santo, Ele que nos mostra. E cada um recebe a palavra de uma forma de Deus. Cada um se comunica com Deus de alguma forma. E durante essa semana, igreja, num determinado dia eu senti muito forte a presença de Deus na minha vida. Mas foi muito forte. Eu senti o Espírito Santo
Eu senti Deus, eu senti Jesus Cristo, mas de uma forma que eu me senti muito amado pelo Espírito Santo. Eu me senti muito protegido. Eu me senti muito pequeno, é verdade. Me senti muito pecador. Mas eu me senti muito dependente de Jesus Cristo. E a gente, conforme vai caminhando na palavra, a gente vai percebendo como a presença de Deus nas nossas vidas ela é importante. E eu não queria que acabasse mais. Eu queria que que aquele momento fosse eternizado. Imediatamente me veio que eu tinha que compartilhar isso com vocês, com a nossa igreja. Amém, igreja? Porque na verdade, igreja, eu e você, nós temos que buscar cada vez mais a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é real. Eu não sei há quanto tempo você não sente essa presença de Deus, mas ela é real, ela é viva. E quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, não é? Mais eu sinto essa presença. Mas a gente se torna dependente. E a gente tem que buscar de todo o coração, se aquebrantando, se humilhando, se entregando. Eu me senti, igreja, como uma criança. Sabe quando a gente é bem criancinha, na idade do Mateus? Quando a gente pega ele assim, pode vir, se joga que eu seguro. Ele se joga, não se joga? Por quê? Porque ele confia. Amém? Então eu me senti dessa forma, uma criança pequena, bem pequena, se jogando nos braços do Pai. E eu oro em nome de Jesus, que cada vez mais nós que estamos recebendo essa palavra, nós tenhamos essa presença, essa experiência, porque ela é maravilhosa. Esses versos, amados, que nós acabamos de ler agora em Romanos, ele fala dessa justificação pela fé. Esses versos, o primeiro verso, ele fala da paz que nós temos com Deus. Porque a palavra diz que quando nós somos justificados, quando nós recebemos o sangue do Cordeiro, a justificação faz com que eu e você se torne inocente. Como Mateus, vocês entendem? Uma criança. Assim, e é assim que Deus nos vê. Quando o sangue do Cordeiro nos cobre, Ele nos vê como o quê? Como santos, como separados, como dependentes dEle. E como é importante, nós vamos saber disso, como é importante nós convivermos com essa presença. Amados, ela é necessária. E Paulo, ele vai nos explicando, o Espírito Santo vai nos explicando. E quando a gente começa a ler essa paz aqui, que está no verso 1, ela não é simplesmente ausência de conflito. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma realidade que eu e o Espírito Santo temos que ter, que você, o Espírito, tem que ter em harmonia. Porque o relacionamento de Deus com a sua criatura, através do sangue de Cordeiro, ele é o quê? Ele é restaurado. Essa fé, essa justificação em fé, ela aniquila toda a possibilidade de nós não termos intimidade com Deus, amém? Não há absolutamente nada que possa impedir, através do sangue do Cordeiro, que eu tenho o quê? A paz com Deus e que vem de Deus. Porque eu, quando sinto a presença de Deus, eu tenho uma paz que vem dEle, é com Ele. Amém, igreja?
Então, quando eu verdadeiramente me coloco aos pés da cruz, eu começo a ter essas experiências. Por quê, igreja? Porque o sangue do Cordeiro, ele me reveste e te reveste. Amém, igreja? O sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz até a última gota, ele me reveste. É lógico que eu estou falando isso de uma forma espiritual. E quando o apóstolo Paulo, ele continua no verso 2, dizendo: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu e você temos que nos gloriar aonde? Na esperança da glória de Deus, na presença de Deus. Significa que depende de mim e de você louvar, bendizer o santo nome. Amém, igreja? Depende de nós buscarmos, porque nós somos benditos de Deus. Quando o sangue do Cordeiro é derramado nas nossas vidas, nós somos benditos. Nós somos absolutamente, de todo o coração e de todo o entendimento, nós somos livres. Nós temos a abundância na presença de Deus, nós temos acesso a Deus. Amém, igreja? Nós nos preocupamos com tantas coisas às vezes, tantas coisas nos tiram do foco durante a semana, que é até natural isso. Mas pelo Espírito Santo nós temos que ter a certeza que Jesus Cristo é o nosso porto, Ele é a nossa rocha, e Ele, só Ele nos abriga, e a sua presença, e não tem idade para isso. Não tem idade, a sua presença nos constrange. E a presença dele nas nossas vidas tem que nos constranger. Agora, onde o apóstolo Paulo está querendo dizer? O que ele está querendo chegar? Porque no verso 3 ele fala: gente, não é só isso não. A presença de Deus, ela é importante. Agora acompanhe comigo, prestando atenção no verso 3, que diz: e não é somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Eu vou repetir: nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos a presença de Deus, amados, é praticamente impossível nós passarmos por essa tribulação. Porque existe um choque entre o mundo que nós vivemos e o reino de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, eu e você que somos cristãos, nós temos que nos alegrar nas atribulações. É estranho isso, né? É muito estranho. Mas nós temos que nos alegrar por causa das bênçãos obtidas em função do quê? Da virtude da correta palavra diante de Deus. Isso é louco. Então, peraí, eu preciso ter tribulação para crescer? A tribulação do grego, ela quer dizer pressão. A presença de Deus, ela faz com que eu e você tenha a capacidade de suportar o quê? Pressão. Eu não sei se você já trabalhou ou trabalha em produção. Trabalha em produção? Já trabalhou em produção? Mais ou menos, Marco? Mais ou menos, Elias? Produção. O que é a produção? Para quem vive na produção? É uma constante busca do quê? Da qualidade, otimizando o quê? Os recursos de material e mão de obra, tá certo? Não é assim? Você que é arquiteta, não é assim quando você constrói a casa? Você está querendo otimizar o quê? Mão de obra, material, tempo, sim ou não?
Então, na verdade, quando eu trabalho, principalmente, vamos falar assim na produção, trabalhar em produção, a pressão ela é o quê? Ela é inerente ao trabalho. Construir uma casa, ter pressão construindo é inerente o quê? À construção de uma casa. Está certo ou não? Não existe você trabalhar, principalmente, onde recursos estão escassos, sem que haja pressão. E nós, como cristãos? É a mesma coisa. Nós, como cristãos, nós somos o quê? Pressionados. É por isso que a presença de Deus na minha vida, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser real e tem que ser sentida. Nós já temos um leão que fica ao derredor, tá certo ou não? Ele já fica o quê? Bramando. Ele fica rugindo. E quando ele brama e ruge, a gente o quê? Pode ouvir. Então já existe o quê? Já existe essa pressão. Nós estamos ouvindo. Eu e você, nós temos as nossas lutas. Sim ou não? As nossas lutas da nossa alma, da nossa emoção. Às vezes o meu espírito quer encontrar com o Espírito de Deus, mas em emoção ela é mais forte, quer se desviar. Existe uma luta, existe uma pressão muito grande. Sim ou não? Claro que sim. Existe a pressão do relacionamento de marido e mulher. Por quê? Porque Deus não nos criou completo. Oxalá o homem fosse completo, mas ele não é. Ele criou metade do homem e metade da mulher. Então só vai haver unidade entre marido e mulher se houver o quê? Compreensão. Agora, há muito o quê? Há muita pressão. Sim ou não? É claro que sim. Então vocês vão percebendo que essa pressão, ela é o quê? Ela é inerente a nós. E Deus, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão bendita, que quando o pecado, infelizmente, foi instituído no Éden, o que aconteceu? O que Deus falou para a mulher? Que a mulher teria o quê? Dores de parto. Que a mulher seria o quê? Subjugada pelo marido. Que quem a dirigisse, quem seria? Seria o marido. Está estabelecido lá o quê? O sacerdócio do marido. Então isso foi estabelecido por quem? Por Deus. Então há uma pressão nesse relacionamento de homem e mulher para que esse sacerdócio ele seja o quê? Inerente ao homem, mas que a mulher também o quê? Receba. Porque a submissão é estar na mesma missão. Sim ou não? Sim. E Deus falou que o nosso emprego ia ser tranquilo? O que Ele falou? Que com o suor do quê? Do seu rosto, nós teríamos o quê? Facilidades no emprego? Não. Nós teríamos o quê, igreja? Pressão. Nós teríamos o quê? Tribulação. Também é o quê? Inerente aos nossos empregos. E a luta para a educação dos filhos? A luta para a educação dos filhos, gerações diferentes, mentes diferentes, responsabilidades diferentes, níveis diferentes de intelectualidade, níveis diferentes de experiência. É fácil hoje educar o filho? Claro que não. Existe o quê? Uma pressão. A luta no emprego, como nós vimos, é fácil hoje? Amados, quando você começa a refletir, você chega no ministério. É fácil o ministério? De pastor, de presbítero, dos diáconos, a responsabilidade que nós temos de estarmos aqui, dos levitas. Então existe também essa pressão. E a nossa fé, ela tem que estar inabalável. Porque se qualquer pressãozinha eu começar a titubear, o que vai acontecer?
Então, na verdade, toda essa pressão e tribulação, como diz a palavra, ela tem que gerar o que na minha e na sua vida? Perseverança e tolerância. O que é perseverar? É a qualidade de quem não desiste. É a qualidade de quem não desiste no casamento, a qualidade de quem não desiste dos filhos, a qualidade de quem não desiste do emprego, a qualidade de quem não desiste do ministério. O que o diabo sapateia, estão lindos, maravilhosos, que são o quê? De alguma forma interrompidos. Então, quando eu tenho a presença de Deus, Ele faz a gente voltar ao quê? Acreditar nos nossos sonhos, acreditar nas promessas, fazer com que a gente não desista. E a tolerância? E a tolerância, amados? O que nós temos na tolerância? O que é a tolerância? Tolerância é constância em sofrer. Então, na verdade, eu quando sou tolerante com a Ana em alguns aspectos, eu estou tendo o quê? A capacidade de aceitar algumas coisas da Ana que eu não concordo. E vice-versa. E a gente vai treinando essa tolerância no casamento, certo ou não? Sim ou não? São velocidades diferentes, são objetivos diferentes. Então, na verdade, amados, a presença de Deus, ela vai fazendo com que eu e você sejamos perseverantes e tolerantes. E aí, quando nós vamos para o verso 3 é o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, o que ela produz? O verso 4 diz: experiência. Então, quando eu consigo passar dessa perseverança, quando eu consigo fazer com que essa perseverança na minha vida é uma realidade, essa perseverança produz experiência. Porque eu e você constantemente no Espírito nós enfrentamos o quê? Dificuldades. E quando eu venço essa dificuldade, em nome de Jesus eu quero que você entenda. Essa dificuldade gera em mim e você experiência e caráter. É como se você tirasse a carepa, né? Tirasse a escória do ouro. Como é que você faz isso? Quando você aquece ele a mais de 1000 graus. Então nós temos que ser o quê? Aquecidos, para que tudo aquilo que não presta seja o quê? Esteja saindo das nossas vidas. Agora, o que eu quero que você entenda, igreja, é que às vezes nós não conseguimos. Às vezes essa pressão é maior. É por isso que às vezes nós nos sentimos deprimidos, nos sentimos com depressão, com medo, com síndromes do pânico. Porque às vezes nós temos o quê? Que desligar. É como se fosse um disjuntor nas nossas vidas, nós saímos fora. E é só a presença de Deus, amados. É só a presença de Deus que faz com que a gente retome, que a gente ligue o quê? Novamente o disjuntor. A área médica é importante, o apoio de psiquiatras, de psicólogos, amém ou não? É extremamente importante. Mas a presença de Deus, ela deve ser real. E quando nós vencemos essa experiência, ela nos traz o quê? Esperança. Percebe que até nós chegarmos na esperança existe o quê? Um caminho. Porque essa esperança, a gente olha para trás, faça uma reflexão, agora ou quando você chegar em casa, de todas as batalhas que você já venceu na sua vida. De emprego, de relacionamento, de educação de filho. Eu tenho certeza que você tem pelo menos 2 ou 3 grandes experiências e que Deus te sustentou e que a presença de Deus, sem às vezes nós percebermos, ela nos guiou.
É por isso, amados, que quanto mais eu amadureço na fé, quanto mais eu busco passar por tribulações, quanto mais eu tenho esperança, o pecado na minha vida e na sua vida se torna o quê? Um acidente. Amém? Não que nós não pecamos, claro que pecamos. Mas quando eu vou criando essa casca de jacaré, eu vou o quê, igreja? Eu vou me fortalecendo em Deus. Eu sei que eu vou ser curado. Eu sei que a promessa de Deus será cumprida na minha vida. Eu tenho confiança. A minha esperança passa a ser o quê? Um estilo de vida. É como se nós estivéssemos inabaláveis. E aí vem o Espírito Santo te dando mais porção de fé. Amém, igreja? E Ele vai te dando mais essa porção de fé. É por isso que Deus nos levou e nos trouxe aqui para essa certeza da presença de Deus, do amor de Deus. Porque é o reconhecimento de um Deus que te protege, de um Deus que te guarda e que está o quê? Absolutamente do seu lado. Eu quero fechar, igreja, dizendo que esse amor, esse reconhecimento do amor de Deus, ele é tão grande, que o apóstolo Paulo, depois que ele fala de justificação, depois que ele fala da experiência, depois que ele fala da tribulação, não é? Ele fecha esses versos dizendo lá no 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Então, na verdade, o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você aqui, que Cristo, Ele morreu por nós quando nós éramos o quê? Pecadores. E que nós, igreja, em nome de Jesus, nós seremos salvos pela ira. Você sabe o que isso significa? Nós já abordamos esse tema em escola bíblica. Nós já abordamos esse tema aqui. Os cristãos, eles não passarão pela ira de Deus. Eles não passarão pelo julgamento. Nós nos colocaremos em frente de Jesus Cristo, Ele vai dar o quê? Galardão. É isso que Ele vai fazer. Amém, igreja? Em tudo aquilo que nós o quê? Plantarmos aqui na terra. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu gostaria de fechar essa ministração dizendo que nós somos bem-aventurados quando nós buscamos a presença de Deus. Nós somos mais do que vencedores. E que a gente, em nome de Jesus eu oro, que a gente busque essa presença para continuarmos sendo abençoados. Amém, igreja? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Você aí em casa, por favor, igreja, esteja fechando seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar para que o Espírito Santo, Ele nesse momento, fale conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecido, Pai. Eu oro agradecido por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus, papai, te pedindo que essa presença de Deus nas nossas vidas, ela seja uma realidade. Que ela seja real nas nossas vidas, Pai. Para que a gente possa te sentir em todos os momentos das nossas vidas. Nos momentos de relacionamento, nos momentos, papai, nos nossos empregos, nos momentos de decisão, nos momentos, papai, que nós estamos educando os nossos filhos. Nos dê palavras brandas, palavras de vida. Nos dê palavras de vida, Pai, mediante a sua presença. Quando estivermos, papai, falando com os nossos cônjuges, quando nós estivermos pressionados por alguma situação, que o Espírito Santo do Senhor brade nos nossos corações.
Nesse momento eu oro, Pai. E, igreja, eu peço que você esteja orando, colocando no altar. Se há alguma necessidade de cura, se há alguma necessidade para você, ou alguma necessidade de algum irmão, de algum amigo, da cura da alma, de algum medo, de alguma depressão, de alguma síndrome do pânico, Pai. Em nome de Jesus, que a sua presença faça com que essa doença da alma caia por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que haja reconciliação dos nossos filhos perante a Ti, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Papai, eles que são consagrados a Ti, que a cada dia mais eles tenham a Sua presença como marca na vida deles, porque o Espírito Santo não há idade, que nossos filhos tenham experiências contigo, Pai, experiências com o batismo do Espírito Santo, experiências, Pai, em nome de Jesus, de serem abençoados, que nas pequenas coisas eles possam sentir, Pai, em nome de Jesus, a sua boa mão, que nós como pais, nós tenhamos o privilégio, Deus, de educá-los conforme a sua sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais e cada dia mais esperança, que a sua presença, ela continue sendo uma realidade das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus que a gente receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa tornar essa palavra realidade das nossas vidas, que a gente possa sentir, Pai, a sua presença essa semana. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, igreja? Deus os abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra realmente frutifique no seu coração. Estenda a sua mão para cá, nós vamos para a bênção. Igreja, estenda a sua mão para cá, você que está em casa, que o amor de Deus, que a graça e paz do Espírito Santo, a consolação e comunhão, Pai, de Jesus Cristo esteja conosco, que nós tenhamos um final de noite abençoado na sua presença, Pai. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos faça lembrar, Pai, dessas palavras, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos dê, Pai, uma semana na sua presença, que o Senhor continue nos livrando do mal, da pestilência, que o Senhor faça resplandecer a sua glória nos nossos rostos. Para isso que eu te peço, glorificado e exaltado seja o seu nome, em nome de Jesus eu oro agradecidos. Amém, amém.